Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1. Assim está escrito: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Com este versículo, o escritor começou este importante capítulo 11 de Hebreus, denominado como sendo o capítulo dos heróis da fé. E, mediante esse texto, vamos meditar pelo menos em 8 afirmações a respeito da fé. O escritor, ele começa dizendo-nos o seguinte, trazendo uma definição clara, bem objetiva a respeito da fé. Ele começa dizendo o seguinte: ora, a fé é, isto é certeza, a fé é, não parece ser ou não será, ela é. Então ele diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, duas coisas importantes o escritor deixou registrado aqui. Uma é que a fé é o firme fundamento. Fundamento fala de estrutura, firmeza, solidez, segurança, algo que não se abala. Assim deve ser a fé. Fé como firme fundamento. Agora, o fundamento do quê? Nós observamos aqui, fundamento também de duas coisas importantes. É aonde se sustenta, se segura, se estabelece. O quê? Ele é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, tudo aquilo que se espera deve estar fundamentado na fé, em crer que aquilo que se espera virá a acontecer. Então, este é um fundamento, é o firme fundamento da fé, que é das coisas que se esperam. E é também uma prova verdadeira das coisas que se não veem. Então, a fé, ela não precisa ver para agir. A fé age antes de que as coisas aconteçam. O próprio Jesus ensinou este princípio em várias situações. Ele disse que primeiro é preciso crer, para depois ver. Tudo é possível ao que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Então, se manifestar a fé, vai ver a glória de Deus. Por quê? Porque a fé funciona como uma prova das coisas que se não veem. Nós não vemos, mas nós cremos nelas. E elas existem. E elas são direcionadas, ou elas vêm ao nosso encontro mediante este fundamento estabelecido no nosso coração, que é chamado fé. Numa definição comum, fé é a confiança na lealdade, no saber e na veracidade de alguém. 3 coisas importantes: lealdade no saber e na veracidade. Então, é muito importante nós entendermos isto, esta confiança que se estabelece através da palavra de Deus. Então, a fé é a lealdade na confiança, no saber e na veracidade de alguém. Quer dizer, a convicção que a pessoa tem, a certeza que a pessoa transmite, o conhecimento que lhe é próprio e a verdade a respeito daquilo tudo. Então, isto, na linguagem comum, significa fé.
A linguagem bíblica é que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, através deste fundamento único, estabelecido, fé, então é possível esperar as coisas que estão por vir e também receber uma prova daquelas coisas que não se veem. Abraão, quando Deus o chamou, a Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ia. Ele saiu em razão da fé, da confiança. Por quê? Porque a fé de Abraão, ela estava fundamentada em Deus. Ele cria em Deus. E a crença de Abraão em Deus não lhe deixava nenhuma dúvida para ele desconfiar de que a direção de Deus poderia levá-lo a um caminho errado. Ele não questionou a Deus, ele não pediu provas, ele não ficou esperando as coisas clarearem para ele poder, então, adaptar-se e obedecer. Mas a palavra de Deus que diz que pela fé ele saiu sem saber para onde ia, unicamente por ouvir a palavra de Deus dita a ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não sabia em que lugar ficava isso. Ele não sabia a que distância ficava esta terra. Ele não sabia as condições da terra que Deus estava falando. Mas a fé dele em Deus, não foi preciso questionar estas coisas secundárias. Ele sabia que, uma vez direcionado por Deus e ele confiando inteiramente em Deus, ele podia caminhar, ainda que no escuro, mas ele estava seguro de que a orientação de Deus, no momento certo, lhe viria ao entendimento. E ele caminhou e chegou no lugar onde Deus disse: o lugar é este. Que coisa importante. E ele é chamado pai dos que creem. Por quê? Ele creu contra a esperança. Abraão demonstrou a sua fé em Deus em várias situações. Quando atendeu o chamado de Deus e saiu sem saber para onde ia. Quando Deus lhe prometeu um filho, e ele já em idade avançada, ele e a sua esposa Sara, mas eles creram em Deus, e Deus cumpriu a promessa. E tantas outras coisas que Deus falou com Abraão. E ele sempre manifestando a fé. Veja que a fé de Abraão era algo sublime diante de Deus, que depois de Deus lhe ter dado o filho da promessa, Isaque, Deus o pede em sacrifício. E Abraão não nega. Ele não chega: Deus, o Senhor prometeu tanto esse filho, não tem como vir outro, esse foi o único. E foi por um milagre das tuas mãos, e agora o Senhor quer, e as promessas? Não. Abraão não disse nada disso. Quem perguntou foi Isaque: pai, a lenha e o fogo estou vendo que trouxemos, mas e o cordeiro, onde está? Abraão disse: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Porque diz a Escritura, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, ele diz que Abraão cria que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar a Isaque. Se ele o imolasse, as promessas de Deus não seriam invalidadas. Ele cria que em Deus está o poder de trazer a ressurreição para Isaque. Esta fé foi agradável diante de Deus. Quando ele levanta o cutelo para executar o filho, ele escuta uma voz dos céus, a voz de Deus, e diz: Abraão, não faças tal, agora sei que temes a Deus. Ele foi até as últimas consequências para obedecer 100% à voz de Deus, o que Deus requeria.
E isso ele fez em fé. Porque se não houvesse fé no coração de Abraão, ele não faria nada daquilo. Então, tudo aquilo que Abraão fez foi motivado pela fé que ele tinha em Deus. E esta fé o manteve firme e ele não recusou o que Deus lhe pediu. Então, é muito interessante nós observarmos. E a definição de fé neste versículo que li é que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, as coisas de Deus no reino espiritual, elas funcionam assim. No reino físico e humano, as pessoas só acreditam depois de verem alguma coisa, de terem elementos palpáveis. No reino espiritual, não é assim que funciona. No reino espiritual, primeiro nós cremos e depois Deus faz nos ver e acontecer. Mas se não houver a fé, não vai haver a visão. Não vamos ver nada. Por isso que Jesus diz, se creres, verás a glória de Deus. Se não crer, não verá a glória de Deus. É simples assim. Então, fé como fundamento firme, irremovível, seguro, não se abala, não há terremoto, não há nada que possa desestruturar este fundamento estabelecido pela palavra de Deus e chamado como sendo fé. Fé, firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Então, todos quantos andaram debaixo da confiança em Deus, demonstrando esta fé firme, verdadeira, segura, eles foram vitoriosos, eles foram vencedores. Esta galeria dos heróis da fé, registrados aqui no capítulo 11 desta epístola aos Hebreus, vai retratar as várias ações da fé em vários destes heróis, que eles só fizeram aquilo em função da fé que possuíam em Deus. Caso não tivesse esta fé firme, segura e removível, o destino deles, o caminho deles, a decisão deles teria sido totalmente diferente. Mas por confiarem em Deus, eles submeteram-se a obedecer toda orientação que lhes foi dada por Deus, embora que, aparentemente, a olhos humanos, físicos, aquelas ordens estavam na contramão. Mas é assim, quem anda na comunhão com Deus, em confiança com Deus, ele não importa se as circunstâncias são favoráveis ou não, se haverá aplauso das pessoas e aprovação. O que importa a estes é ter a certeza de que ele ouviu de Deus e a confiança dele está em Deus. Então ele vai caminhar pela fé que o encoraja, que o motiva, que o leva para a frente. Então observe aqui, diz-nos que todas as coisas, elas foram criadas mediante o poder de Deus, pela palavra de Deus. Então, pela fé, nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, quando diz que Deus criou todas as coisas, qual é a nossa fundamentação? É a fé. Nós cremos. Então, somente através da fé é que nós vamos entender estas coisas que foram criadas por Deus. E elas foram criadas
através de coisas que não são aparentes. Porque em Deus está o poder de chamar à existência as coisas que não são. Então, estas coisas que Deus chama à existência, que não são como se já fossem, para os servos dele, isto só é possível quando eles exercem esta plena confiança em Deus. Não há dúvida, não há insegurança, não há nenhum temor com relação a isto, mas há uma confiança 100% no que Deus diz e afirma. E, portanto, os olhos deles são abertos e eles passam a ver, pela fé, as coisas de Deus acontecendo. Observe aqui, Abel, diz-nos a palavra que pela fé ele ofereceu um sacrifício a Deus. E o sacrifício dele foi maior do que o sacrifício de Caim. Por quê? Porque Abel estava voltado para uma vida de fé em Deus. Então, quando a pessoa tem a fé, as suas ações, elas vão trabalhar de acordo com aquela fé para que o que estiver fazendo seja recebido e aprovado pelo Senhor. Este mesmo escritor aos Hebreus, ele disse que a palavra da fé foi pregada a muitas pessoas, mas para uma grande parte deles, nada se aproveitou da pregação. Por quê? Porque ela não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Então, as pessoas que ouviram não creram. Então, se não creram, nada se aproveitou. Porque a própria Escritura diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, à medida em que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, isto vai gerando fé no nosso coração. Aquela certeza, aquela convicção diante do Senhor. E nós, então, passamos a seguir. E fala sobre Enoque. Ele foi trasladado porque viveu por fé. 300 anos ele viveu com Deus. Viveu em plena fé. E o Senhor Deus o trasladou. Noé só construiu aquela arca porque ele creu em Deus. A fé o levou a construir aquela arca, embora zombado, ignorado, desacreditado pelos homens, mas aprovado por Deus. E ele manteve intacta a sua fé até o fim. Abraão, conforme já falamos, do chamado de Deus e da obediência. Nós observamos também, com relação à terra que Deus havia prometido a eles, ele creu nesta promessa, embora não a alcançou. Mas a promessa não dizia respeito somente a Abraão, mas à descendência de Abraão. Também nós observamos Isaque, José, Moisés e tantos outros que a palavra de Deus registra, que em função da fé, eles caminharam na presença de Deus e se tornaram gigantes. Por quê? Porque as coisas de Deus se movimentam através da fé. E esta fé, ela precisa estar fundamentada no nosso coração. Por isso que a fé é em Deus. Porque é Deus que opera. É Deus que faz o milagre. É Deus que traz a existência. Tudo parte de Deus. Então a nossa fé não deve estar naquilo que é aparente, naquilo que vai aparecer, mas no Deus que faz as coisas aparecerem, porque com Ele está o poder de criar todas as coisas. E quando a nossa confiança está inteiramente em Deus, estas coisas que humanamente não existem, elas passam a existir. E não demora muito, a partir do momento em que nós exercermos esta plena fé em Deus. Não demora muito tempo, aquelas coisas que pareciam estar ausentes, distantes, elas passam a se tornar
realidades. E quando as pessoas veem, aí acreditam. Mas aí não tem nenhum valor. Acreditou porque viu. Mas feliz, Jesus disse, bem-aventurados são os que não viram e creram. Esta foi uma resposta que Jesus deu a Tomé. Jesus apareceu aos discípulos, Tomé não estava. Os discípulos disseram a Tomé, disse, não creio, de jeito nenhum. Eu só vou crer quando eu vê-lo, quando eu ver os sinais dos cravos nas suas mãos, ver o seu lado furado e colocar lá o meu dedo. Se eu não fizer isto, de modo nenhum eu vou crer. Passados 8 dias, Jesus se apresenta, Tomé está junto. E a primeira coisa que Jesus fala é, Pai seja convosco, e depois diz, Tomé, vem aqui, Tomé. Coloca o teu dedo aqui, vê aqui os cravos na minha mão, coloca o teu dedo aqui do meu lado. Tomé, vê que sou eu mesmo. E Tomé começa a dizer, Senhor meu e Deus meu. E o Senhor disse, porque me viste, creste, Tomé? Seja crente e não incrédulo. Mas bem-aventurado são os que não viram e creram. Tomé precisou ver para crer. E nós aprendemos com isto o valor da fé. Então, esta fé definida, ela é este fundamento. Então, havendo fé em nosso coração, há uma segurança, há uma estrutura firmada. E nós precisamos mantê-la, isto no nosso coração, para que possamos crer no que o Senhor disser que há de acontecer. Então, a primeira afirmação a respeito da fé é a definição, conforme eu li aqui no capítulo 11, o versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Segunda afirmação, o objetivo desta fé. A fé, nós observamos à luz da Bíblia, o próprio Jesus, várias vezes, ele diz, tende fé em Deus. Então, a fé não deve estar no objeto, mas a fé deve estar em Deus, que movimenta todas as coisas, de onde se origina o poder. Então, a segunda afirmação é que a nossa fé esteja fundamentada em Deus. Tende fé em Deus. Existem pessoas que têm fé no milagre, têm fé na cura, têm fé em tantas coisas, em tantos objetos. Por isso é que a maioria da humanidade se deixa levar pela idolatria, porque a fé deles está em algo palpável e visível. Um objeto, um pedaço de madeira, de prata, de ouro, seja lá o que for, as pessoas colocam a fé naquilo e, portanto, nada acontece. E isto são os ídolos, são as coisas que as pessoas colocam no coração e passam a crer nelas como se elas tivessem o poder de fazer alguma coisa. E o Senhor, através dos salmos, diz que os ídolos deles são mortos, não têm vida, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não vê, têm mão, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, não fazem nada. Eles precisam ser carregados. Puramente idolatria. Mas quando a fé, o objeto da fé, é a pessoa de Deus, não precisa de mais nada. Não precisa acrescentar nada. Unicamente tende fé em Deus. Esta é a segunda afirmação. O objetivo da fé, ela tem que estar centrada em Deus, porque é dele que parte todas as coisas. A terceira afirmação, o poder da fé. O próprio Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Quando diz tudo é possível ao que crê, significa que na fé há um poder. Quando nós demonstramos
esta confiança em Deus, esta fé em Deus, o que vai acontecer? O poder da fé vai se manifestar. Então, uma fé poderosa. E observe a salvação. Nós somos salvos pela graça. Mas por qual meio? Por meio da fé. Porque se nós não crermos em Deus, que providenciou a salvação, nós não temos a confirmação dela. Ela é pela graça. Deus não cobra nada de nós. Mas eu e você precisamos recebê-la gratuitamente, mas pela fé. Somos salvos pela fé. Pela graça, por meio da fé. Então, não havendo fé, não tem como afirmar a salvação. Mas em havendo fé, a manifestação desta graça, podemos declarar a certeza da salvação mediante a fé estabelecida em nosso coração. Então, a terceira afirmação é o poder da fé. Tudo na nossa vida acontece em função da fé. A enfermidade sai em função da fé. O demônio sai em função da fé. A salvação vem em função da fé. O livramento vem em função da fé. Então, observe como é importante o poder da fé. E o próprio Jesus disse: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá. E assim acontecerá, e nada vos será impossível. Mas, ele diz, é necessário crer que se fará aquilo que disser em função da fé. Então, observe, o poder da fé é o maior poder que existe no mundo, porém oculto. Muitas pessoas por não crerem, mas os que crerem em Deus, eles terão experiências deste maravilhoso poder que é originário da fé em Deus. Bem, a quarta afirmação é a vida. Como é que a fé se manifesta na pessoa? Através da vida. A palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. Então, a vida do justo, ela será centrada em função da fé. Então, a partir do momento em que ele está crendo, ele está vivendo em justiça, está agradando a Deus, está em pé, a Bíblia está em pé pela fé, portanto, cuidado para que não caia. Então, veja, a fé nos mantém em pé. A fé nos dá vida, nos dá sustentação. Então, o justo viverá da fé. E o Senhor diz: se ele recuar na fé, a minha alma não terá prazer nele. Então, observe como é maravilhoso este assunto com respeito à fé. E às vezes nós deixamos nos tomar por alguma insegurança, incerteza, dúvida, o temor, e isso anula a fé em Deus. Então nós precisamos ter o cuidado para que esta fé não seja atingida por estas circunstâncias externas que vêm até nós. Porque a fé está no nosso interior. Ela não está fora de nós. A fé está no nosso coração e ela é colocada em Deus. E a quinta definição ou afirmação é o testemunho da fé. Quando a pessoa vive em fé em Deus, nós observamos a palavra: em todo o mundo é proclamada ou anunciada a vossa fé. As pessoas de longe tomam conhecimento da fé que domina e dirige a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Foi assim que Paulo escreveu aos irmãos de Roma. A fé deles era conhecida em todo o mundo.
Então, o que é isso? É o testemunho da fé. Então, esta é uma afirmação importante. A fé serve como testemunha. Como é que aconteceu isso? Aconteceu em função da fé. O próprio apóstolo Tiago, ele sempre diz o seguinte: se alguém disser que tem fé, mas esta fé não é ativa, não é viva, de que ela vale? Nada. Se alguém disser, eu tenho fé, mas não tem obra, não tem crença, não tem confiança em Deus, não tem segurança, não tem experiência, não tem nada. Já o outro, pela experiência, pela vida de comunhão com Deus, ele vai provar a fé dele. Então, a fé, ela vai trazer o seu testemunho e, como sexta afirmação, esta fé será provada. O próprio apóstolo Pedro diz, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, se ache em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, a fé precisa ser provada. E a prova da fé é muito mais preciosa do que o ouro. O ouro enriquece fisicamente as pessoas, financeiramente, mas a fé nos enriquece espiritualmente diante do Senhor, nosso Deus. Então, esta é a sexta afirmação com relação à fé, a prova da fé. A sétima afirmação é o triunfo da fé. O triunfo da fé, porque é por meio da fé que grande parte desses heróis da fé subjugaram reinos, conforme está aqui no capítulo 11 de Hebreus, o versículo de número 34, 33, assim, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Tudo isto em função da fé, o triunfo da fé. Paulo, quando terminou a sua jornada aqui, observe o que ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Tudo isto foi em função da fé. E a fé está aqui, intacta, guardada, esperando agora a coroa da justiça. Este é o triunfo da fé. E, por último, a oitava afirmação é a bênção. Esta fé da parte de Deus, ela é invocada como a bênção de Deus para a nossa vida. E esta fé de Deus, ela possa vir ao nosso encontro, conforme Paulo deixou escrito em Efésios 6:23, diz: Pai seja com os irmãos de caridade, com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, observe em 8 afirmações quão importante é pensarmos a respeito da fé. Primeira afirmação, a definição: fé é uma certeza. Segunda afirmação, o objetivo: a fé em Deus. Terceira afirmação, o poder da fé, poder de salvar. Quarta afirmação, a vida da fé, o justo viverá da fé. Quinta afirmação, o testemunho da fé, ela é proclamada em todo o mundo, ela é conhecida. Sexta afirmação, a prova da fé. A fé passa por prova e ela é aprovada diante de Deus, ela se acha em louvor. Sétima afirmação, o triunfo da fé. Por meio da fé, milagres acontecem, inimigos são derrotados, enfermidades são subjugadas e o nome do Senhor é glorificado. E oitavo, a bênção da fé. Nós dependemos desta bênção. E conforme disse a princípio, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.
E no versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vivamos por fé, alimentemo-nos com a palavra, que traz saúde para a nossa fé em Deus. E por esta fé, as nossas experiências serão multiplicadas em razão da fé depositada em Deus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.